Meu filho me disse que não queria que eu fosse ao casamento dele. Eu já tinha pago a viagem, então tomei uma decisão que ele não esperava. Antes de continuar, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo agora. Meu nome é João Carlos Azevedo. Tenho 53 anos e nunca pensei que chegaria o dia em que meu próprio filho me mandaria uma mensagem dizendo que eu não era bem-vindo em seu casamento. Eu não era bem-vindo porque sua noiva, a Patrícia, me detestava. Eu tinha acabado de pagar quase 15.000 reais, uma fortuna, pela passagem para Fernando de Noronha, onde a cerimônia seria realizada, quando recebi aquela mensagem que mudou tudo. Pai, sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas eu preciso ser honesto com você. Patrícia não se sente confortável com a sua presença no nosso casamento. Ela acha que estragaria o dia dela, e eu não posso arriscar isso. É melhor você não vir. Eu li aquelas palavras no meu celular ali mesmo, na oficina apertada que construí com tanto esforço no bairro da Mooca, em São Paulo. Minhas mãos tremeram não de raiva, mas por uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito. Diego tinha 28 anos e era meu único filho. Desde que sua mãe Carla morreu de câncer quando ele tinha apenas 16 anos, nós dois éramos tudo um para o outro. Pelo menos era o que eu pensava. Criei esse garoto sozinho durante os anos mais difíceis da adolescência. Trabalhei em dobro para que ele pudesse cursar engenharia na USP, para que nunca lhe faltasse nada. E agora ele me dizia que não podia ir ao casamento porque uma mulher que mal me conhecia me detestava. Fiquei parado olhando a tela do celular por quase uma hora. Os funcionários que trabalhavam comigo começaram a se preocupar. "Tá tudo bem, seu João?" perguntou Chico, meu mecânico mais antigo. "Parece que viu um fantasma." Talvez eu tivesse visto. O fantasma do pai que eu achava que era. O fantasma de uma relação que eu pensava que existia. Respondi a mensagem do Diego de forma simples. Entendi, sem problemas. Mas havia sim muitos problemas. No dia seguinte cancelei a passagem. Perdi o hemofagares. 00000 de multa, mas cancelei mesmo assim. Também cancelei a reserva do hotel, perdendo outros 4.000 reais. No total, quase 10.000 reais desperdiçados. Mas isso era o de menos. O que mais doía não era o dinheiro, era a facilidade com que meu filho tinha me descartado, como se eu fosse um problema a ser resolvido, um inconveniente a ser evitado. Patrícia. Aquele nome começou a ecoar na minha cabeça como um sino fúnebre. Uma mulher de 26 anos, loira, filha de empresários ricos do Morumbi, que ele tinha conhecido na universidade. Desde que eles começaram a namorar há 3 anos, eu senti que algo mudava na nossa relação. Diego ficava mais distante, mais crítico comigo, como se de repente sentisse vergonha do pai que tinha. Naquela noite, sozinho em minha casa modesta na Vila Guilherme, olhei para as fotos penduradas na parede. Diego, criança, sorrindo depois de ganhar uma Olimpíada de Matemática na escola. Diego, adolescente de beca, na formatura do ensino médio. Diego, jovem, no dia em que se formou engenheiro. Em todas aquelas fotos eu estava ao lado dele, sorrindo orgulhoso. Quando foi que isso mudou? Quando foi que deixei de ser o pai herói e me tornei o pai inconveniente? A resposta estava bem na minha frente, mas eu ainda não queria aceitar. A resposta tinha nome: Patrícia Rezende, a mulher que havia envenenado meu filho contra mim. Para entender a dor que eu estava sentindo, preciso voltar no tempo e contar como cheguei até aqui, como me tornei o homem que era e como sacrifiquei tudo pelo meu filho. Eu nasci em uma família humilde no interior de Minas Gerais. Meu pai, seu Zé, era pedreiro e minha mãe, Dona Maria, fazia faxina para fora para complementar a renda. Éramos 7 filhos e eu era o caçula. Aprendi desde cedo que nada na vida é de graça, que cada centavo era fruto de muito suor. Aos 15 anos, eu já trabalhava meio período em uma oficina mecânica, enquanto terminava os estudos. Não era por escolha, era por necessidade.
Meu pai tinha se acidentado em uma obra e ficou meses sem poder trabalhar. Eu precisava ajudar em casa. Foi naquela oficina que descobri minha paixão por motores. Eu tinha facilidade em entender como as coisas funcionavam, em achar e consertar o defeito. O dono da oficina, seu Osvaldo, me pegou como aprendiz e me ensinou tudo o que sabia. Aos 20 anos, me mudei para São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Consegui emprego em uma oficina maior e conheci Carla em uma festa de aniversário de um colega. Ela era professora do ensino fundamental, uma mulher linda, inteligente e com um coração enorme. Nos casamos 2 anos depois. Carla sempre sonhou em ter uma família grande, mas os médicos descobriram que ela tinha dificuldade para engravidar. Fizemos tratamentos caros, economizamos cada tostão por 3 anos, até que finalmente, como um milagre, nasceu Diego. Eu nunca senti tanta felicidade quanto no dia em que segurei meu filho nos braços pela primeira vez. Ele era pequeno, frágil, mas perfeito. Jurei para mim mesmo naquele momento que ele teria tudo o que eu não tive, todas as oportunidades, toda a educação, todo o amor. Quando Diego tinha 5 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para abrir minha própria oficina, a Azevedo Reparos. Era pequena, só 2 funcionários além de mim, mas era minha. Carla me apoiava em tudo. Cuidava da parte administrativa enquanto eu me sujava de óleo embaixo dos carros. Diego crescia como um menino inteligente e curioso. Gostava de me ver trabalhar. Fazia perguntas sobre como os motores funcionavam. Eu sonhava que um dia talvez ele seguisse meus passos, que talvez expandíssemos o negócio juntos. Mas Carla tinha outros planos para o nosso filho. Diego vai ser engenheiro João, ela dizia. Ele vai ter uma vida melhor que a nossa. E eu concordava. Eu queria que ele fosse mais do que eu era, que chegasse mais longe. Investimos pesado na educação dele, escola particular, aulas de inglês, cursos de informática. Cada real gasto era um investimento no futuro do meu filho. Às vezes eu trabalhava até a meia-noite para conseguir pagar tudo, mas não me importava. Ver Diego tirar as melhores notas, ganhar prêmios na escola validava cada sacrifício. Quando Diego completou 16 anos, nossa vida desabou. Carla começou a sentir dores abdominais constantes. No início, pensávamos que era gastrite e estresse do trabalho, mas os exames revelaram a cruel verdade: câncer de ovário já em estágio avançado. Os 2 anos seguintes foram um pesadelo. Cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Vendi um pedaço do terreno da oficina para pagar o tratamento. Pedi empréstimos com juros abusivos. Eu faria qualquer coisa para salvar minha esposa, mas não foi suficiente. Carla morreu em uma fria manhã de dezembro, 3 dias antes do aniversário de 18 anos do Diego. Morreu segurando minha mão, me fazendo prometer que cuidaria bem do nosso filho. Promete que você vai fazer ele ser alguém na vida. Foram suas últimas palavras. Promete que ele não vai passar pelo que nós passamos. Eu prometi e cumpri essa promessa com cada fibra do meu ser. Criei Diego sozinho, durante os anos mais difíceis de sua vida. A entrada na universidade, os primeiros namoros, as dúvidas sobre o futuro. Fui pai e mãe ao mesmo tempo, trabalhando em dobro para que ele não sentisse falta de nada. Diego se formou engenheiro civil, com as melhores notas da turma. Conseguiu emprego em uma grande construtora no Berrini. Ganhava em 1 mês mais do que eu ganhava em 3. Eu me senti o homem mais orgulhoso do mundo. Eu tinha cumprido minha promessa a Carla, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou a mudar quando Diego conheceu Patrícia na empresa em que trabalhava. Ela era filha de um dos sócios. Tinha estudado administração na FGV, uma universidade caríssima, e estava fazendo um trainee no departamento de marketing, um trainee que todos sabiam que era apenas formalidade, até ela assumir um cargo de direção. No começo, Diego falava dela com entusiasmo. Pai, conheci uma menina incrível. Ela é inteligente e bonita e tem uma visão de negócios impressionante. Eu ficava feliz em ver meu filho apaixonado.
Afinal, depois de tudo que passamos, ele merecia ser feliz. A primeira vez que vi Patrícia foi em um almoço de domingo aqui em casa. Diego tinha me pedido para preparar uma feijoada, o prato preferido dele, desde criança. Passei a manhã inteira cozinhando. Queria causar uma boa impressão na noiva do meu filho. Patrícia chegou dirigindo uma BMW branca, vestindo roupas que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em um mês. Ela era bonita, eu tinha que admitir, mas havia algo no olhar dela que me incomodou desde o primeiro momento, uma frieza, uma forma de me examinar, como se eu fosse um espécime em um laboratório. Muito prazer, seu João, ela disse, estendendo uma mão perfeitamente manicure. Mas o aperto foi fraco, desinteressado, como se estivesse tocando algo sujo. Durante o almoço eu notei como ela observava tudo ao redor. A casa simples, os móveis antigos, as fotos de família na parede. Os olhos dela registravam cada detalhe com uma expressão que eu comecei a reconhecer, desprezo mal disfarçado. A comida está uma delícia. Seu João, ela disse, mas mal tocou o prato. Diego me contou que você tem uma oficina mecânica. Deve ser interessante. A forma como ela disse interessante deixava claro o que ela realmente pensava. Para ela, meu trabalho era sujo, inferior, constrangedor. Diego não percebeu ou fingiu não perceber. Ele estava tão encantado por ela que não via os sinais que para mim eram óbvios. Patrícia estava medindo tudo, catalogando tudo, julgando tudo. Nas semanas seguintes comecei a notar mudanças sutis no comportamento do Diego. Parou de vir almoçar comigo aos domingos alegando que tinha compromissos com Patrícia. Quando eu ligava, as conversas ficavam cada vez mais curtas e superficiais. Como foi o trabalho hoje, filho? Bem, pai. Escuta, eu tô meio ocupado agora. Te ligo depois. Mas ele não ligava. A segunda vez que vi Patrícia foi em uma festa da empresa do Diego. Eu não fui convidado, mas apareci de surpresa para entregar uns documentos que ele tinha esquecido em casa. A festa era em um salão elegante nos Jardins, lotado de pessoas bem vestidas tomando champanhe. Encontrei Diego conversando com um grupo de colegas, e Patrícia estava ao lado dele, radiante, em um vestido que custava mais do que a minha renda mensal. Quando ela me viu se aproximar, a expressão dela mudou instantaneamente. Diego, ela sussurrou urgentemente. Seu pai está aqui. A forma como ela disse, seu pai, foi como um tapa na cara, como se eu fosse uma doença contagiosa que tinha invadido o lugar. Diego se virou, e por um momento eu vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos do meu filho, vergonha. Ele estava envergonhado de mim. Oi, pai, ele disse, vindo rapidamente ao meu encontro. O que você está fazendo aqui? Eu trouxe os documentos que você esqueceu. Respondi, tentando manter a dignidade. Pensei que poderiam ser importantes. Ah, sim, valeu. Ele pegou os papéis das minhas mãos como se estivesse apagando um incêndio. Bom, agora eu tenho que voltar para os convidados. Foi então que eu me dei conta, ele não ia me apresentar aos colegas, não ia me incluir na conversa. Eu era um inconveniente para ser resolvido e descartado rapidamente. Claro, eu murmurei. A gente se vê em casa. Mas Diego já tinha se voltado para o grupo onde Patrícia o recebia com um sorriso que não chegava aos olhos. Na semana seguinte, Diego chegou em casa com uma notícia que me deixou sem chão. Ele iria se mudar. Tinha alugado um apartamento em uma área chique da cidade. Eu preciso de mais independência, pai, ele explicou, evitando meu olhar, e fica mais perto do trabalho. Mas eu sabia que não era sobre independência, nem sobre proximidade do trabalho. Era sobre se afastar de mim. Era sobre construir uma nova vida, onde um mecânico de 53 anos não tinha lugar. Os meses que se seguiram foram uma agonia lenta e constante. Diego se afastava cada vez mais, e eu sentia como se estivesse perdendo meu filho, pouco a pouco, como areia, escorrendo entre os dedos. Suas visitas se tornaram raras. Quando vinha me ver, era sempre rápido, apressado, como cumprindo uma obrigação desagradável, e sempre sozinho.
Patrícia nunca mais apareceu na minha casa depois daquele primeiro almoço desastroso. Um dia, eu decidi tomar a iniciativa. Se ela não vinha até mim, eu iria até ela. Combinei de encontrar Diego em um restaurante elegante, onde ele tinha me dito que costumava jantar com Patrícia. Minha intenção era tentar construir uma ponte, entender o que estava errado. Cheguei ao restaurante vestindo a minha melhor roupa, um terno azul marinho que eu tinha comprado para o casamento de um primo anos atrás. Mesmo assim, me senti deslocado naquele ambiente luxuoso, cheio de cristais e tapetes persas. Diego e Patrícia já estavam lá sentados em uma mesa perto da janela. Quando me viram se aproximar, a reação de ambos foi imediata e reveladora. Diego fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para algo doloroso. Patrícia, por sua vez, não se deu ao trabalho de disfarçar sua irritação. Pai. Diego se levantou visivelmente desconfortável. Pensei que tínhamos combinado de nos ver em casa. Mudança de planos. Eu respondi forçando um sorriso. Pensei que seria bom nós três conversarmos. Afinal, se vocês estão pensando em se casar... Casar? Patrícia interrompeu a voz fina, cortando o ar como uma lâmina. Quem falou em casamento? Diego olhou nervoso entre ela e eu. Patrícia, calma. Meu pai só está... Seu pai está presumindo coisas. Ela continuou agora olhando diretamente para mim, com uma frieza que me gelou. E francamente, seu João, eu acho que o senhor está sendo um pouco invasivo. A palavra ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Invasivo. Ela tinha me chamado de invasivo por querer conhecer melhor a noiva do meu filho. Patrícia. Diego tentou intervir, mas ela não tinha terminado. Diego me contou sobre a sua situação. Ela prosseguiu cada palavra carregada de desdém, mal disfarçado. Eu sei que foi difícil criá-lo sozinho após a morte da sua esposa, mas ele é um homem adulto. Agora ele precisa de espaço para construir a própria vida. A própria vida, como se eu fosse um obstáculo para isso. Eu entendo, eu respondi com calma, embora por dentro estivesse fervendo. Eu só quero o melhor para o Diego. Claro que quer, ela disse com um sorriso falso. Todos os pais querem, mas às vezes o melhor é saber a hora de dar um passo para trás. A mensagem era clara. Eu devia sumir. Aquele jantar que se seguiu foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Patrícia dominava a conversa, falando de viagens internacionais que tinha feito, restaurantes caros, que frequentava pessoas importantes que conhecia. Era um mundo completamente alheio a mim, e ela fazia questão de deixar isso claro. Diego lembra daquele fim de semana em Angra, no iate do meu pai. Ela dizia, sabendo perfeitamente que eu nunca tinha estado em um iate na vida. Foi quando eu conheci o embaixador francês. Que homem culto! Diego apenas concordava, visivelmente desconfortável com a exibição, mas sem se atrever a interrompê-la. Quando a conta chegou, instintivamente, eu peguei minha carteira. Era um gesto automático. O pai paga quando sai com o filho, mas Patrícia foi mais rápida. Deixa, por favor, ela disse, praticamente arrebatando a conta da minha mão. Eu pago. Sei que para o senhor deve ser complicado. A palavra complicado soou como um insulto. Ela estava deixando claro que eu não tinha condições de pagar um jantar naquele lugar, e o pior é que ela tinha razão. A conta era equivalente ao que eu ganhava em uma semana. Mas não se tratava do dinheiro. Se tratava de dignidade. Se tratava de me colocar no meu lugar, um lugar inferior ao dela. Diego não disse nada, não me defendeu, não protestou. Apenas baixou a cabeça envergonhado, mas não dela, e sim de mim. Naquela noite, dirigindo de volta para casa sozinho, eu senti que algo morria dentro de mim. Não era apenas orgulho ferido ou ego amassado. Era a dolorosa percepção de que meu filho tinha escolhido um lado, e não era o meu. 2 semanas depois, Diego me ligou com a notícia.
Ele e Patrícia estavam noivos. Aconteceu meio de repente. Ele explicou a voz, soando estranhamente formal. A gente queria contar pessoalmente, mas ela não quis vir aqui. Eu completei a frase. Silêncio do outro lado da linha. Pai não é assim. Então é como Diego. Mais silêncio. Finalmente ele suspirou. É complicado, pai. Complicado. A mesma palavra que ela havia usado. Após receber a mensagem do Diego me desconvidando do casamento, eu entrei em uma fase que só posso descrever como silêncio total. Não era depressão, não era raiva, era uma quietude profunda, como se minha alma tivesse entrado em modo hibernação para se proteger da dor. Por 2 semanas eu não liguei para Diego, não mandei mensagens, não tentei argumentar, nem suplicar para ser incluído no dia mais importante da vida dele. Simplesmente aceitei o veredito. Meus funcionários na oficina começaram a se preocupar comigo. Chico, que trabalhava comigo há mais de 15 anos, me perguntava diariamente se estava tudo bem. O senhor está muito calado, chefe, ele dizia enquanto organizava as ferramentas. Não é seu jeito. Mas eu não podia explicar o que estava acontecendo. Como explicar que seu único filho tinha escolhido uma mulher que o desprezava ao ponto de nem a minha presença em um casamento ser tolerada? Foi durante aquelas 2 semanas de silêncio que comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito antes: investigar. Não por maldade, não por vingança, mas por uma necessidade quase desesperada de entender quem era realmente a mulher que tinha conquistado meu filho e me expulso da vida dele. Comecei conversando com seu Osvaldo, o homem que me ensinou o ofício. Aos 75 anos ele ainda mantinha contatos por toda a cidade e tinha uma memória impressionante para nomes e rostos. Rezende, Rezende. Ele murmurou quando eu mencionei o sobrenome da Patrícia. Esse nome me soa familiar. Não eram os donos daquela construtora que quebrou nos anos 90, Rezende Construtora. Isso despertou minha curiosidade. Comecei a fazer perguntas discretas, a ligar os pontos. Descobri que a família de Patrícia não era tão próspera quanto ela fazia parecer. O pai dela, Roberto Rezende, tinha perdido muito dinheiro em maus investimentos alguns anos atrás. A empresa da família estava praticamente falida, mantida apenas por empréstimos e pela boa vontade dos credores. Mas a revelação que mais me chocou veio de uma fonte inesperada. Marta, a secretária do Diego na empresa, era filha de um antigo cliente meu. De vez em quando, ela vinha na oficina buscar o carro do pai. Seu João, ela me disse certa tarde com um semblante duvidoso. Posso te falar uma coisa? É sobre o Diego e bem sobre a situação dele no trabalho. Meu coração acelerou. Claro, Marta. O que houve? É que bom tem uns boatos na empresa sobre a Patrícia e por que ela realmente está com o Diego. Ela baixou a voz olhando em volta como se temesse ser ouvida. O pai dela está devendo muito dinheiro para a empresa e o Diego tem sido promovido muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Tem gente dizendo que não é coincidência. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça como um quebra-cabeças macabro. Patrícia não estava com Diego, por amor, estava com ele por necessidade. Diego não estava sendo promovido por mérito, estava sendo usado. Mas havia mais. Tem outra coisa. Marta continuou visivelmente desconfortável. Ontem eu ouvi a Patrícia falando ao telefone. Ela não sabia que eu estava perto. Ela falava com uma amiga sobre bem, sobre planos para depois do casamento. Que tipo de planos? Ela disse que uma vez casada, convenceria o Diego a investir tudo o que ele tem na empresa do pai dela, que era questão de tempo até ela ter controle total sobre as finanças dele. Marta fez uma pausa, visivelmente perturbada, e ela disse algo sobre se livrar de influências negativas na vida dele. Eu não precisava ser um gênio para saber quem era a influência negativa. Durante as noites seguintes, eu não conseguia dormir. Ficava na sacada de casa, olhando as estrelas e pensando em como eu tinha chegado àquele ponto.
Meu filho que eu tinha criado com tanto amor e dedicação estava sendo manipulado por uma mulher que só via nele uma oportunidade financeira. Mas o que mais doía não era a manipulação, era o fato de que Diego tinha escolhido acreditar nela, em vez de confiar em mim. Tinha escolhido me excluir da vida dele, em vez de questionar os motivos dela. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu não iria ao casamento como eles queriam, mas também não ficaria parado vendo meu filho destruir a própria vida. Comecei a reunir as evidências, documentos da situação financeira da família Rezende, registros das dívidas da empresa, conversas que eu tinha gravado com Marta com a permissão dela, claro. Se Diego estava sendo enganado, ele tinha o direito de saber a verdade. Mas havia um problema. Como fazer ele me ouvir? Como quebrar a barreira de manipulação que Patrícia tinha construído ao redor dele? A resposta veio de uma forma que eu nunca esperei. Carla sempre dizia que quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que esperar a vida nos mostrar o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias antes do casamento eu recebi uma ligação inesperada. Era Sofia, prima do Diego, por parte de mãe, que morava no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, a cidade onde a família da Patrícia tinha alguns negócios. Tio João, ela disse com a voz tensa, eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa muito importante. É sobre o casamento do Diego. O que tem o casamento? Minha filha. Eu trabalho no hotel onde vai ser a festa. E ontem à noite, eu vi uma coisa que o senhor precisa saber. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você viu, Sofia? Patrícia estava lá com outro homem. Não era o Diego. Eles estavam... Bom, não parecia só amizade. E eu ouvi parte da conversa deles. Ela dizia que depois de amanhã estaria rica, que finalmente poderia pagar as dívidas do pai e viver a vida que merece. A ligação caiu como uma bomba, mas ao mesmo tempo foi como se acendesse uma luz na escuridão. Eu finalmente tinha a prova definitiva de quem Patrícia realmente era. Sofia, eu disse com calma, você consegue gravar alguma coisa? Você consegue provar o que está me dizendo? Eu posso tentar, tio, mas o senhor vai contar para o Diego. Olhei pela janela da minha casa para a foto de Carla que estava na mesa de centro. Eu vou contar, eu respondi. Mesmo que ele me odeie para sempre, eu vou contar. O dia do casamento do Diego chegou como uma tempestade que você vê se aproximando, mas não pode evitar. Eram 7 da manhã quando meu celular tocou. Pai. A voz dele soava estranha, trêmula. Você pode vir aqui agora. Meu coração disparou. O que aconteceu, filho? Por favor, só vem. Eu tô no apartamento. Eu vesti a primeira roupa que encontrei e saí correndo. O trânsito da manhã estava pesado, mas eu dirigi como se minha vida dependesse disso. 1000 pensamentos cruzavam minha mente. Teria Sofia conseguido as provas? Teria Diego descoberto alguma coisa? Quando cheguei ao apartamento de luxo do Diego, ele estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Ele estava vestindo roupas formais, obviamente se preparando para ir à igreja, mas havia algo completamente errado na cena. Diego, o que está acontecendo? Ele levantou o olhar para mim, e o que eu vi me partiu o coração. Eram os olhos de um menino perdido, confuso, traído. Os mesmos olhos que ele tinha aos 16 anos, quando a mãe morreu. Pai, ele disse com a voz embargada, eu preciso te pedir perdão. Eu me sentei ao lado dele sem entender completamente, mas sentindo que algo monumental estava acontecendo. Perdão pelo quê? Filho. Diego pegou o celular que estava na mesa de centro. Na tela um vídeo estava pausado. Ele apertou play. Era Patrícia. Ela estava em um quarto de hotel, claramente sem saber que estava sendo filmada. Ao lado dela um homem que eu não reconheci, mas que pelo jeito que a tocava definitivamente não era só um amigo. Mais 2 dias, dizia a voz da Patrícia clara no celular. Mais 2 dias, e eu vou ter acesso a tudo que ele tem. O pai dele me odeia, mas foi melhor assim.
Eu consegui convencer o Diego a me escolher entre ele e o pai. Agora o Diego faz tudo o que eu quero. O homem no vídeo riu. E depois do casamento, Patrícia continuou. Eu vou fazer ele investir tudo na empresa do meu pai. Em 6 meses, eu vou ter controle total das finanças dele. E quando eu cansar de toda essa pantomima... Ela fez um gesto com as mãos, como se estivesse se livrando de algo. Divórcio, eu fico com metade de tudo. E o pai dele? Patrícia riu, um som frio que me deu náuseas. Aquele mecânico sujo, por favor. Eu já consegui fazer o Diego ter vergonha dele. Logo ele corta a relação de vez. Homem sem personalidade é assim. Você molda como quer. O vídeo terminou. Diego e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Eu podia ouvir o barulho do trânsito lá fora, o tic-tac do relógio na parede, a minha própria respiração. Sofia me mandou isso ontem à noite. Diego disse finalmente. Ela trabalha no hotel e conseguiu gravar quando a Patrícia não sabia. Eu olhei para o meu filho, meu menino, que tinha crescido tanto, que tinha se tornado um homem de sucesso, mas que naquele momento parecia completamente destruído. Pai, ele continuou, lágrimas começando a cair pelo rosto. Eu sou um idiota. Eu escolhi ela em vez de você. Eu acreditei em tudo que ela dizia que você era um obstáculo na minha vida. Diego, não. Não, pai, me deixa falar. Ele se virou para me encarar diretamente. Ela me convenceu de que eu tinha que ter vergonha de você, que um engenheiro de sucesso não podia ter um pai mecânico, que a nossa casa era humilde demais, a nossa vida simples demais. As palavras saíam dele como uma confissão, como se ele estivesse se libertando de um peso que carregava há anos. Eu comecei a acreditar nisso, pai. Eu comecei a te ver através dos olhos dela, e é a coisa mais nojenta que eu já fiz na minha vida. Eu sou horrível. Você me criou sozinho. Você trabalhou dia e noite para me dar estudo. Você que nunca mediu esforços para me fazer feliz. E eu te descartei como se você fosse lixo. Eu peguei as mãos do meu filho entre as minhas. Elas estavam tremendo. Filho, não chora. Eu preciso. Ele gritou, levantando-se do sofá. Eu preciso porque hoje ia ser meu casamento, pai. Hoje eu ia me casar com uma mulher que só quer me destruir, e eu ia fazer isso sem você do meu lado. Diego começou a andar pelo apartamento como um animal enjaulado. Sabe o que mais me mata, pai? O quê? Que você sabia. De alguma forma você sabia que ela não prestava, e em vez de me obrigar a escolher, em vez de brigar comigo, você simplesmente aceitou. Você aceitou ser excluído da minha vida porque achou que isso me faria feliz. Eu me levantei e caminhei até ele. Diego, escuta. Ele não me interrompeu de novo. Não tem desculpa para o que eu fiz. Não tem justificativa. Eu traí tudo o que você me ensinou. Eu traí a memória da minha mãe. Eu traí você. Foi então que eu fiz uma coisa que eu não fazia desde que ele era criança. Eu abri os braços e o abracei. Ele resistiu por um segundo, mas depois desabou nos meus braços como um menino de 5 anos. Perdão, pai. Ele chorava no meu ombro. Perdão, perdão, perdão. Não tem nada que perdoar, filho. Eu murmurei, sentindo minhas próprias lágrimas caírem. Não tem nada que perdoar. Ficamos assim por um longo tempo, pai e filho, se reencontrando depois de anos perdidos. Quando finalmente nos separamos, Diego me olhou com uma determinação que eu não via há muito tempo. Pai, ele disse secando os olhos, hoje ia ser meu casamento. Tinha 150 convidados esperando uma festa que custou uma fortuna. Uma mulher esperando na igreja. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Mas em vez disso, hoje vai ser o dia em que eu reconquisto meu pai. O que aconteceu nas horas seguintes foi como assistir a um filme em câmera lenta. Diego cancelou tudo. Liguei a gente se via em casa. Ele ligou para a igreja, para o buffet, para o hotel. Mandou mensagens urgentes para os 150 convidados, explicando que o casamento havia sido cancelado por circunstâncias imprevistas e definitivas.
Eu fiquei ao lado dele durante todo o processo, vendo meu filho demonstrar uma coragem que eu não sabia que ele tinha. A cada ligação, a cada mensagem, ele ficava mais decidido a emendar os erros que tinha cometido. Pai, você não faz ideia do quão aliviado eu estou. Ele confessou depois de desligar o telefone com o planner de eventos. O dinheiro, o constrangimento, nada disso importa. Eu quase cometi o maior erro da minha vida. Eu ia me amarrar a uma pessoa que me via como um degrau para subir na vida. Apesar da dor evidente em seus olhos, havia também um brilho novo, o brilho da verdade e da autorrespeito que Patrícia tinha tentado apagar. E a Patrícia, filho? Você falou com ela? Eu perguntei preocupado. Eu sabia que ela não aceitaria isso de forma passiva. Ainda não, ele respondeu fechando os punhos. Eu mandei uma mensagem curta dizendo que o casamento foi cancelado e que a gente precisava conversar. Ela deve estar a caminho da igreja agora pensando que é algum problema técnico. Diego respirou fundo. Eu não quero que ela me veja como um covarde de novo pai. Eu quero que ela veja que eu não sou o homem sem personalidade que ela descreveu no vídeo. Eu vou enfrentar ela aqui no meu apartamento, onde ela tentou me humilhar tantas vezes. Eu fico com você, eu disse simplesmente. Ele olhou para mim, os olhos marejados de gratidão. Fica, pai. Preciso de você. Não como escudo, mas como a pessoa que eu deveria ter ouvido desde o começo. Peguei uma xícara de café que ele tinha me feito e me sentei tranquilamente no sofá. O apartamento de Diego era frio, luxuoso e impessoal. Tinha sido decorado por Patrícia, com móveis caros e designers da moda, mas não tinha alma. Lembrei-me da minha casa simples na Vila Guilherme, cheia de fotos, cheiro de feijoada e amor, e percebi o quão vazio era aquele lugar, assim como a relação que ele estava prestes a ter. Não demorou muito. Por volta do meio-dia, o interfone tocou. É ela! Diego disse, levantando-se e ajeitando o nó da gravata. Ele estava vestindo um terno cinza claro, feito sob medida. Ironicamente, ele parecia o noivo perfeito, pronto para um dia que nunca aconteceria. Ele abriu a porta e Patrícia Rezende entrou como um furacão. Ela estava deslumbrante no vestido de noiva, um modelo caríssimo de renda francesa e cauda longa, que tinha escolhido especificamente para impressionar os convidados. Mas a raiva em seu rosto queimava mais forte do que o brilho do tecido. O que diabos você pensa que está fazendo, Diego? Ela gritou a voz esganiçada, tirando o véu da cabeça. Eu tenho 150 pessoas esperando na igreja. O buffet ligou para minha mãe, dizendo que você cancelou. Você pirou. Foi então que ela me viu. Eu estava sentado no sofá tomando meu café em uma xícara de porcelana que parecia deslocada nas minhas mãos de mecânico. A expressão no rosto dela, ao me ver ali, foi de ódio puro, misturado com a perplexidade. Ela ficou branca por um momento. Você... Ela sibilou me apontando o dedo. Eu devia saber. O mecânico sujo conseguiu envenenar sua cabeça. Diego se colocou entre ela e eu, um gesto protetor que me encheu de um orgulho silencioso. Pela primeira vez em anos, ele estava me defendendo. Ninguém envenenou a minha cabeça, Patrícia. Ele disse com uma voz mortalmente calma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu simplesmente descobri quem você realmente é. E quem eu sou. Ela desafiou, cruzando os braços, tentando recuperar a pose de mulher chique e superior, mesmo vestida de noiva. Diego pegou o celular que ainda estava na mesa de centro e o destravou, mostrando o vídeo. Você é isso, ele disse, elevando o volume. Enquanto Patrícia via a si mesma no quarto de hotel, confessando seus planos para o homem sem personalidade, o rosto dela passou do vermelho da fúria para o branco do pânico. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou, a voz falhando. Não importa onde, Diego respondeu, a firmeza voltando aos seus ombros. O que importa é que agora eu sei a verdade. Eu sei que você nunca me amou.
Sei que eu sou apenas um meio para você obter dinheiro para salvar sua família falida. Patrícia tentou negar e inventar desculpas, mas estava claro que havia sido descoberta. Ela tentou se aproximar dele com uma falsa expressão de arrependimento. Meu amor não é o que parece. Éramos só amigos, e eu estava exagerando para me sentir importante. Não minta, Diego a interrompeu, a voz explodindo com a dor da traição. Eu não sou um idiota, Patrícia. Eu sou um engenheiro formado com honras. Eu só estava cego pelo seu glamour barato e pelo veneno que você injetou contra meu pai. Você conseguiu me fazer sentir vergonha do homem que sacrificou a vida dele por mim. Mas isso acabou. Finalmente, ao ver que não havia mais como fingir, ela mostrou seu verdadeiro e feio rosto. E o que importa? Ela gritou, perdendo toda a compostura. Você acha que merece algo melhor? Você é fraco, Diego, sem personalidade. Um verdadeiro homem nunca teria tido vergonha do próprio pai. Você se encolhia toda vez que eu falava mal dele. Você é um Zé Ninguém. Foi a gota d'água não para mim, mas para o Diego. Ele caminhou até a porta e a abriu completamente. Saia da minha casa, ele disse com uma voz mortalmente calma. E nunca mais volte. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou um homem que acabou de recuperar a dignidade que você tentou roubar. E eu não preciso de você, nem do dinheiro da sua família para ser alguém. Patrícia me olhou com tanto ódio que por um momento pensei que ela me atacaria fisicamente. Isso não vai ficar assim. Ela ameaçou, a voz estrangulada. Vocês vão se arrepender. Não, Diego respondeu impassível. Quem vai se arrepender é você, porque você perdeu a única pessoa que realmente se preocupava com você, apesar de todos os seus defeitos e da sua falta de caráter. Com um olhar final de nojo para mim, Patrícia saiu do apartamento arrastando a cauda do vestido de noiva pelo corredor, deixando para trás apenas o cheiro caro do seu perfume e a sensação de alívio. Ela havia chegado como noiva e saiu como uma pessoa rejeitada, com seu plano desvendado e sua fachada de riqueza arruinada. Depois que a porta se fechou e o som do elevador sumiu, Diego e eu ficamos novamente sozinhos. Desta vez o silêncio era diferente. Era o silêncio de duas pessoas que haviam passado por uma tempestade e sobrevivido. Era um silêncio limpo, pesado, mas cheio de futuro. Pai, ele disse depois de um tempo, virando-se para mim. Eu não sei como consertar tudo que eu quebrei entre a gente. Eu me levantei e caminhei até ele, colocando minha mão suja de graxa. Eu nem tinha notado que tinha ido direto da oficina no ombro do meu filho, no ombro daquele engenheiro de sucesso que de repente parecia tão vulnerável quanto um menino. Filho, eu respondi olhando no fundo dos olhos dele. Você não quebrou nada que não possa ser reparado. O amor entre pai e filho é mais forte do que qualquer mal-entendido ou manipulação. Mas eu te desconvidei do meu casamento, pai. Ele rebateu, a voz cheia de dor. E eu entendi, filho, eu disse. Eu entendi que não era o Diego quem estava me desconvidando. Era o medo, a insegurança e o veneno da Patrícia, falando por você. Eu sei quem você é de verdade. Eu vi você lutar por anos, vi você chorar pela sua mãe, vi você se formar com louvor. Eu sei o coração que você tem, e é esse coração que está falando agora, e esse coração eu perdoo sem nem pensar. Ele me abraçou de novo, mas dessa vez o abraço era diferente, mais forte, mais maduro. Era o abraço de um homem que tinha se encontrado novamente. E agora, filho, eu perguntei, me afastando um pouco, o que você vai fazer? Ele deu um sorriso triste, mas determinado. Eu vou viver, pai. Eu vou respirar. Eu vou refazer a minha vida. E o primeiro passo é com você. Eu cancelei a viagem para Noronha, o hotel. Perdi a maior parte do dinheiro. Diego fez um gesto com a mão, descartando o assunto. O dinheiro a gente recupera, mas a gente vai ter que ir para Noronha mesmo assim, pai. Eu te devo essa viagem. Como assim? A gente não vai para minha lua de mel, pai, ele disse rindo pela primeira vez naquele dia.
A gente vai pra nossa, eu pago tudo de novo. A gente vai pescar, vai mergulhar, vai ver o pôr do sol. A gente vai começar de novo do zero, como o pai e o filho que a gente sempre deveria ter sido. O convite inesperado era o tipo de coisa que só um filho arrependido e determinado poderia fazer. Mas mais do que a ilha paradisíaca, o que me tocou foi a intenção. Ele não estava me dando um presente. Ele estava me dando o tempo dele. Estava me dando a chance de estarmos juntos sem máscaras, sem julgamentos, apenas como pai e filho. Naquele momento, olhando para o meu filho ali em pé no meio de um apartamento vazio de sentimentos, eu soube que a promessa que eu fiz a Carla de fazer dele alguém na vida finalmente tinha sido cumprida. Ele era alguém, não por causa do seu diploma ou do seu salário, mas por causa do caráter que ele tinha acabado de demonstrar. O pedido do Diego para irmos juntos a Fernando de Noronha foi a virada que eu precisava. Não era sobre a ilha paradisíaca, era sobre o simbolismo. Era resgatar o que havia sido contaminado e transformá-lo em algo nosso exclusivo. Você tem certeza, filho? Eu perguntei ainda, processando a mudança. É muito dinheiro? Tenho total certeza, pai. Ele respondeu com a mesma determinação que usou para dispensar Patrícia. Eu já perdi tempo demais e quase perdi você por causa de status. O dinheiro vai e volta, mas a nossa conexão não. Ele providenciou tudo. Em vez das reservas luxuosas que Patrícia havia feito para eles, Diego escolheu uma pousada charmosa e mais simples com uma vista linda para o Morro do Pico. Ele fez questão de comprar minhas passagens e de me incluir em todos os detalhes, algo que Patrícia sempre o impedia de fazer. 2 dias depois do dia que seria o casamento, eu e Diego embarcamos para Noronha. Eu, o velho mecânico, estava voando para um dos lugares mais exclusivos do Brasil, não com a noiva do meu filho, mas com o meu filho. Chegamos lá e desde o primeiro minuto o ambiente fez milagres. Aquele lugar era a antítese do apartamento frio do Diego. Era calor, sol e natureza por todos os lados. Nossos dias lá foram simples e restauradores. Nós não falávamos sobre Patrícia, sobre o dinheiro perdido ou sobre a humilhação. Nós falávamos sobre as coisas que realmente importavam, as coisas que tínhamos perdido no meio da correria e da ascensão social do Diego. Pela manhã, a gente tomava café da manhã juntos com vista para o mar. Diego me contava sobre a engenharia, sobre os projetos dele na construtora, e eu finalmente conseguia ouvir com genuíno interesse, sem sentir o julgamento de Patrícia pairando no ar. Eu contava sobre as novidades da oficina, sobre um motor antigo que eu estava tentando ressuscitar, sobre o Chico e as fofocas do bairro. Pai, você tem um talento incrível, ele disse um dia enquanto a gente observava o mar na Baía do Sancho. Você consegue entender a essência das coisas. Eu olho para um projeto de engenharia e vejo números concreto resistência. Você olha para um carro quebrado e vê o potencial de fazê-lo voltar à vida. É a mesma coisa, só que em escalas diferentes. Essa foi a primeira vez que Diego demonstrou orgulho genuíno pela minha profissão em anos. Uma tarde fomos fazer mergulho de snorkel juntos. Eu estava receoso. Não sou fã de água muito funda, mas Diego me incentivou. Relaxa, pai. Confia em mim. Eu tô aqui com você. Enquanto flutuávamos sobre o Recife cercados por peixes coloridos, eu senti uma conexão com ele que era palpável, como a que a gente tinha quando ele era criança, e vinha me ajudar na oficina passando as ferramentas. Eu estava ali sendo sustentado e guiado pelo meu filho, e isso me deu uma paz imensa. Na última noite, sentados na areia, vendo o pôr do sol mais bonito que eu já tinha visto, Diego tocou no assunto inevitável, mas de uma forma leve. Sabe, pai, eu estava pensando no que a Patrícia disse sobre eu não ter personalidade. Eu não disse nada, apenas olhei para ele esperando que continuasse. Ela estava errada, mas não de propósito. A verdade é que, no fundo, eu estava tentando me moldar para ser o genro ideal para os pais dela, o executivo perfeito para a empresa.
Eu estava tentando ser o que ela queria que eu fosse. E para isso, eu tive que cortar as minhas raízes. Eu cortei você. Ele pegou um punhado de areia na mão e a deixou escorrer lentamente. Você sempre me ensinou a ser honesto, pai. Honestidade no trabalho, honestidade com as pessoas, honestidade comigo mesmo, quando eu comecei a me envergonhar da Azevedo. Reparos da nossa casa, do nosso jeito, eu fui desonesto. E isso me fez fraco. Ela não me destruiu. Eu me permiti ser destruído. Você não está mais fraco, filho. Eu disse pousando a mão no ombro dele. Você está aqui ao meu lado admitindo seus erros. Isso é a maior prova de força que um homem pode ter. A Patrícia e a família dela, eles são fracos. Eles vivem de aparências de dívidas e de golpes. Eles não podiam te moldar porque você é feito de um material melhor que não se dobra. Você é feito da honestidade da sua mãe e do suor do seu pai. Você é o meu filho. Naquela noite, eu tive a certeza de que a ponte que Patrícia havia queimado entre nós estava sendo reconstruída não com concreto, mas com perdão e aceitação. Quando voltamos para São Paulo, o impacto da viagem foi imediato e visível. Diego parecia mais leve, mais ele mesmo. Os dias que se seguiram foram dedicados a desfazer o dano que Patrícia havia causado. Diego mudou o estilo de vida que ela havia imposto. Ele não se desfez do apartamento, mas o redecorou tirando o ar frio e impessoal. Colocou fotos nossas da mãe dele e até um pequeno mural com recortes de quando eu abri a oficina. Ele trouxe um pedaço da nossa história para o seu novo lar. Mais importante ainda, ele voltou a me visitar regularmente. Ele voltou a almoçar comigo aos domingos e nunca mais demonstrou vergonha de quem eu sou ou do trabalho que faço. Pelo contrário, pai-se, ele me disse uma tarde na oficina enquanto me via trabalhando em um motor. Eu quero aprender. Aprender o quê? O seu ofício. Quero saber fazer o que você faz. Não para trabalhar, mas para entender. Para ter as mãos sujas de graxa como as suas. Eu sorri. Filho, você é engenheiro. Ganha muito mais dinheiro que eu. Dinheiro não é tudo, pai. Ele respondeu com uma nova sabedoria brilhando nos olhos. Você me ensinou isso, embora eu tenha esquecido por um tempo. Eu preciso me reconectar com o básico, com o honesto, com o real. Nos meses seguintes, Diego abriu seu próprio escritório de engenharia, mas aos sábados ele vinha trabalhar comigo na Azevedo Reparos. Ele dizia que era terapêutico, que o ajudava a lembrar de onde veio e quem ele realmente era. Ele vestia o macacão azul da oficina e passava horas assistindo ao Chico e a mim, fazendo perguntas sobre carburadores, suspensões, óleo. Ele não se tornou um mecânico claro, mas se tornou um engenheiro que entendia a importância do trabalho manual e da dedicação. Um ano depois, a vida nos presenteou com o que parecia ser o toque final da graça. A vida, quando a gente permite, tem uma maneira linda de se reajustar. Passado um ano, desde o fatídico cancelamento do casamento, a vida de Diego estava irreconhecível. Ele tinha rompido todos os laços com o círculo social de Patrícia, focado na sua carreira, de forma ética, e o mais importante, reconstruído nosso relacionamento com uma solidez inabalável. Ele não estava mais à procura de status ou da aprovação de terceiros. Foi nesse momento de paz e autenticidade que ele conheceu a Ana. Ana era professora do ensino fundamental, como a mãe dele, Carla. Ele a conheceu em um evento beneficente organizado pela universidade, onde Diego estava como ex-aluno, apoiando uma iniciativa social. Diferente de Patrícia, Ana era simples, mas não simplória. Era inteligente, de riso fácil e, acima de tudo, tinha uma humildade que me lembrava a minha falecida esposa. Quando Diego me falou dela pela primeira vez, ele estava cauteloso, mas genuinamente feliz. Pai, conheci uma pessoa. Ela não é do nosso mundo, nem do mundo da Patrícia. Ela é do mundo dela, e eu gosto muito desse mundo.
Ele me disse com um sorriso leve. Lembrei-me da primeira vez que conheci Patrícia e da frieza do seu aperto de mão. A expectativa era inevitável. O convite para o primeiro almoço em família demorou a vir, mas quando veio, foi feito com carinho e sem pressão. Pai, a Ana quer te conhecer. Ela sabe de tudo do casamento cancelado da Patrícia. Eu fiz questão de contar a verdade sobre o erro que cometi e sobre o quanto você é importante. E ela quer vir aqui na Vila Guilherme comer a sua feijoada se você topar. Eu topei, claro. Preparei a melhor feijoada que pude, mas dessa vez sem a ansiedade de causar uma boa impressão. Eu era João Carlos Azevedo, o mecânico, e se ela não gostasse de mim, problema dela. Ana chegou de carro de aplicativo vestindo uma roupa confortável e trouxe um bolo de fubá caseiro, o tipo de gesto Montplez que vale mais que qualquer joia. Muito prazer, seu João, ela disse estendendo a mão. O aperto dela foi firme e sincero, e mais importante, o olhar dela não estava examinando os móveis ou as rachaduras na parede. Estava examinando os meus olhos. O prazer é meu, Ana. Eu respondi, e pela primeira vez em anos, me senti completamente à vontade com uma mulher na casa do meu filho. Durante o almoço, ela não falava de viagens internacionais ou de gente importante. Ela falava sobre os alunos dela, sobre a dificuldade da educação pública e sobre a alegria de ver uma criança aprender a ler. Ela falava com paixão sobre o trabalho, assim como eu falava da minha oficina. Ela perguntou sobre Dona Carla e Diego falou da mãe com carinho e sem a vergonha que Patrícia lhe impunha. Ana ouviu com atenção e respeito. Em nenhum momento ela tentou me diminuir ou fazer com que eu me sentisse complicado. Ela me via como o pilar que eu era na vida do Diego. Diego me contou que você é um artista com os motores. Seu João, ela disse sorrindo. Ele me levou para ver a oficina dele, e ele passa horas falando sobre as coisas que aprende com o Chico e o senhor nos sábados. É só um hobby para ele, eu expliquei. Ele é engenheiro doutora. Não, seu João. É mais do que um hobby. É a âncora dele. Ele me disse que o cheiro de graxa o lembra de quem ele realmente é, e eu acho isso a coisa mais linda. Naquele momento eu soube que Ana era a pessoa certa. Ela não estava tentando transformá-lo em algo que ele não era. Ela o amava pelo homem que ele estava se esforçando para ser, um homem que honrava suas raízes. Ela era tudo o que Patrícia não era genuína. A relação deles floresceu rapidamente, construída sobre bases sólidas, respeito, comunicação e valores compartilhados. Não havia pressa nem ambição por status social. Ana vinha para a oficina nos sábados, junto com Diego, não para fiscalizar ou julgar, mas para participar. Ela ria das nossas piadas, tentava ajudar a organizar as ferramentas, se sujando de óleo, sem reclamar, e trazia café fresco para todos. Ela me lembrava tanto a minha Carla, que eu sentia que o universo estava me dando uma segunda chance de ser o pai que eu deveria ter sido sem as pressões externas. Um dia Diego me procurou no escritório da oficina visivelmente nervoso. Pai, eu e Ana conversamos. Ela disse sim. Meu coração se encheu. Meu Deus, filho, parabéns. Quando e onde vai ser? Bem, não vai ser em Noronha, nem em um salão chique dos jardins, pai. Ele respondeu rindo. Vai ser simples. Em uma chácara aqui perto, só para os amigos mais próximos e a família. E pai, a gente queria saber se você topa uma coisa. O que, filho? A gente queria saber se você me levaria ao altar. Ele disse com os olhos brilhando. A minha mãe me criou para ser este homem que está aqui, e você me deu a mão para me guiar. A Ana e eu concordamos. Queremos que você e a memória da minha mãe sejam os pilares do nosso casamento. Eu não consegui responder imediatamente. As lágrimas vieram sem aviso. 1 ano antes, eu tinha sido proibido de ir ao casamento. Agora meu filho me pedia para levá-lo ao altar. É claro que sim, filho. Eu consegui dizer com a voz embargada. Eu vou te levar ao altar, com muito orgulho. O dia do casamento de Diego com Ana
não poderia ser mais diferente daquele dia de caos e humilhação de um ano antes. Não houve luxo excessivo, nem ostentação fria. Em vez de Fernando de Noronha, a cerimônia foi realizada em uma chácara alugada no interior de São Paulo, um lugar com muitas árvores simples, mas acolhedor, cheio de flores do campo e do calor humano da família e dos amigos verdadeiros. Os 150 convidados chiques foram substituídos por cerca de 60 pessoas que realmente amavam o casal, a família de Ana, os poucos amigos de infância de Diego que Patrícia o havia feito afastar, e os meus amigos da oficina, incluindo o Chico e o seu Osvaldo. Tudo era genuíno. A música era de um trio de forró pé de serra simples e alegre, e a comida era um delicioso churrasco com acompanhamentos caseiros. Eu estava vestindo o mesmo terno azul marinho que usei na noite em que fui humilhado por Patrícia. Mas desta vez eu não me sentia deslocado. Eu me sentia parte. Eu estava ali como convidado de honra, não como um inconveniente. A emoção mais forte veio no momento que antecedeu a cerimônia. Diego e eu estávamos esperando na lateral do altar um altar montado sob uma grande mangueira. Ele estava elegante em seu terno, mas sem a rigidez e o nervosismo que eu imaginei que teria no primeiro casamento. Ele estava em paz. "Pai, você está bem?" Ele perguntou ajeitando minha gravata. "Nunca estive tão bem, filho." Eu respondi com a voz embargada. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Não pelo engenheiro, mas pelo homem que você se tornou." Ele sorriu, um sorriso aberto e sincero. "Eu sou um reflexo de você, pai. Eu só precisei que você me lembrasse disso." E então, o momento chegou. A marcha nupcial tocou e Ana entrou linda em um vestido de noiva simples e elegante, de braços dados com o pai dela. A cerimônia foi linda, cheia de juramentos sinceros e lágrimas de alegria. Mas o ápice para mim foi durante a festa, quando Diego pegou o microfone para o tradicional discurso do noivo. Ele começou agradecendo à família de Ana, aos amigos, e depois dedicou um longo momento à mãe dele, Carla. Em seguida, ele virou-se para onde eu estava sentado em uma mesa de destaque. E por último, mas nunca por último, eu quero falar sobre meu pai, João Carlos Azevedo. Ele começou e um silêncio respeitoso se instalou no local. A maioria de vocês sabe que minha vida foi virada de cabeça para baixo algumas vezes, especialmente no último ano. Eu estava prestes a me casar, mas cancelei tudo. E fiz isso porque cometi um erro grave. Eu parei de ouvir a pessoa que me ensinou tudo sobre caráter e honestidade. Ele respirou fundo e seus olhos encontraram os meus. Eu senti meu coração palpitar de orgulho. Meu pai, o seu João, é um mecânico. Ele disse com a voz forte e clara. Ele trabalha na Azevedo Reparos, no bairro da Mouca. As mãos dele estão sempre sujas de graxa, mas o coração dele é o mais limpo que eu conheço. Ele sacrificou a juventude, a saúde e o conforto para garantir que eu tivesse a melhor educação e todas as oportunidades. E eu, no meu ego juvenil, por um momento me envergonhei desse sacrifício. Eu me deixei convencer por influências externas de que o trabalho honesto dele não era chique o suficiente para a minha nova vida. Eu tentei descartá-lo como um problema, um invasivo, como fui levado a pensar. Ele fez uma pausa dramática, olhando em volta para todos os convidados. Mas meu pai me ensinou uma lição que eu nunca mais vou esquecer. Ele me ensinou que o valor de um homem não está na quantidade de dinheiro que ele ganha, nem no bairro onde ele mora, mas sim na qualidade do amor que ele oferece. Ele me ensinou que o trabalho honesto não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Nesse momento eu já estava em lágrimas. Quando eu o desconvidei do meu primeiro casamento, ele simplesmente aceitou. Ele me deixou errar, me deu espaço para que eu pudesse por mim mesmo ver a verdade, continuou Diego. E quando eu caí, ele não me julgou, ele não me cobrou, ele me abraçou e disse: "Não há nada que perdoar, filho." "Pai?" ele disse, virando-se completamente para mim, com um sorriso molhado de lágrimas.
Hoje, eu me caso com a mulher que me ama pelo Diego que sou, e não pelo que eu posso dar a ela. E isso só foi possível porque você me resgatou das garras do dinheiro e do status. Ana me aceita com o cheiro de graxa de sábado e com a simplicidade da nossa casa. E é por isso que hoje você me leva ao altar, representando a honestidade e a fundação da família. Você é para sempre a minha maior influência. Os convidados aplaudiram de pé. Eu mal conseguia ver através das lágrimas enquanto caminhava até ele. Eu o abracei forte, o beijei na testa e sussurrei em seu ouvido: Eu te amo, filho. Sua mãe está radiante. O resto da festa foi pura alegria. Eu dancei um forró com Ana, que me tratou com a maior ternura. Eu conversei com meus amigos da oficina orgulhosos de ver o filho do João dar a volta por cima. Eu olhei para o meu filho e vi o brilho nos seus olhos. O brilho não do sucesso profissional, mas da paz de espírito. Ele tinha aprendido a lição da maneira mais difícil possível, que a riqueza de verdade não se mede em iates ou em bairros chiques, mas no amor incondicional. Olhando para trás hoje, eu me dou conta de que quase perdi meu filho por uma ilusão. Patrícia representava tudo o que a sociedade nos diz que devemos buscar: status, dinheiro, reconhecimento social. Mas no final, essas coisas se revelaram vazias. O que realmente importava estava bem ali: o amor entre pai e filho construído dia após dia, com trabalho honesto e dedicação verdadeira. Isso é algo que nenhuma Patrícia deste mundo pode destruir. Diego aprendeu essa lição da maneira mais dura, mas ele aprendeu. Nos anos seguintes ao casamento com Ana, nossa relação se aprofundou. Os sábados na Azevedo Reparos se tornaram uma rotina sagrada. Ele vinha não apenas como filho, mas como sócio informal, me ajudando a modernizar a administração da oficina. Ele aplicava seus conhecimentos de engenharia para otimizar nossos processos, e eu, por minha vez, ensinava a ele sobre a importância de manter a palavra, a ética do serviço e a arte de entender a alma de um motor. É mais fácil consertar um carro, pai, ele me disse uma vez rindo, do que consertar uma relação. A vida nos deu mais duas alegrias imensas: o nascimento de meus netos, o Lucas e a Sofia, em homenagem à prima corajosa. O cheiro de óleo e graxa na oficina se misturou ao cheiro de fralda e talco. Lucas e Sofia adoravam vir trabalhar com o vovô. Eles engatinhavam embaixo dos carros, brincavam com as chaves de roda e tinham suas próprias mini-oficinas, improvisadas no canto do galpão. Ana não se importava que os filhos se sujassem na oficina. Ela dizia que era ali, naquele ambiente de trabalho manual e honesto, que eles aprenderiam sobre o valor das coisas. Certa vez, Lucas, meu neto mais velho, estava brincando com um carrinho de plástico quebrado. Ele veio até mim com o brinquedo na mão e os olhos cheios de frustração. Vovô, não consigo arrumar. Eu sorri, peguei uma chavinha de fenda de brinquedo e me sentei no chão com ele. Calma, campeão. Todo problema tem uma solução. Você tem que olhar por dentro, entender como funciona. Não é o luxo que conserta, é a paciência e o cuidado. Diego estava por perto observando a cena. Ele me olhou e eu soube que ele estava revendo a própria infância. Naquele momento ele se abaixou ao lado do filho e sussurrou: Seu pai te ensinou bem, filho, mas eu cometi um erro. Eu esqueci que o conserto mais importante é o do nosso coração, e o meu pai, o vovô João, me consertou. Eu assisti àquela cena e senti uma profunda gratidão. Meu filho não era apenas um engenheiro de sucesso, ele era um pai presente, um marido dedicado e um filho que honrava suas origens. Ele tinha a vida que Carla e eu sonhamos para ele, uma vida de amor, propósito e dignidade. Patrícia e sua família, por outro lado, encontraram o destino que o engano sempre reserva. Sem o investimento do Diego, a empresa do pai dela afundou. As notícias na internet mostravam que ela e o pai
enfrentavam processos e dívidas. Eles perderam o status, a BMW e o apartamento. A máscara caiu e a verdadeira fraqueza foi revelada. O vazio não era na minha oficina, era na vida deles. Não senti satisfação com a desgraça deles. Apenas senti a confirmação de que eu havia feito a escolha certa ao intervir. Hoje, quando vejo Diego trabalhando ao meu lado na oficina aos sábados com seus filhos brincando no pátio e Ana chegando com bolos caseiros, eu sei que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque no final, o amor verdadeiro sempre vence. A dignidade se reconstrói. E o legado de um pai de um mecânico não é medido pelo luxo que ele pode dar, mas pelo caráter que ele planta em seu filho. E o meu legado agora está mais firme e mais forte do que nunca.